Olá, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão hoje? Mais um domingo? Vamos lá, né? Mais um domingo para a gente aprender da Palavra de Deus. E a Prof tá com saudade de todos vocês. Um beijo, espero que estejam estudando, que todos estejam muito bem, tá bom? Como é bom estar na igreja, aprendendo, como é bom estar na escola dominical, ouvindo a Palavra de Deus. Lembram que a gente está estudando sobre um profeta muito importante? Um profeta que fez muitas coisas? Vocês lembram o que ele fez? Ele foi aquele profeta que foi perseguido pela rainha Má. Ele foi aquele profeta, lembra o profeta Elias? Que ele falou que ia ter uma seca muito grande na terra. Ele foi também alimentado pelos corvos. Lembram que os corvos trouxeram comida para ele? Olha aqui, ó, temos um corvo aqui, ó, para lembrar da nossa historinha. E ele veio, foi alimentado pelos corvos e também foi o profeta que orou, pediu a Deus para que Deus mandasse fogo do céu, né? Foi o profeta também que desafiou os profetas de Baal. Elias foi um servo muito importante, um profeta muito importante, um homem de Deus muito importante. Mas hoje, a nossa história, nosso personagem principal não é Elias. E a nossa história não está no Velho Testamento. Hoje nós vamos pular lá para o Novo Testamento, lá para o meio da Bíblia para frente. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Todos sabem quem é Jesus, não é verdade? Jesus é o Filho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. Jesus levou seus 3 amigos, seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Vamos pôr João aqui, ó. Ele levou seus 3 discípulos para um monte. Foram subir num monte bem alto. Pensa que gostoso vocês estarem lá com Jesus, ouvindo o barulho dos pássaros, ouvindo os demais animais, ouvindo o sussurro do vento, ou até num silêncio aconchegante. Que maravilha, que experiência maravilhosa, né? E estavam lá, Pedro, Tiago e João, com Jesus. Então, de repente, veio uma luz muito forte, que brilhava, que resplandecia em Jesus, uma luz muito, muito, muito forte. No rosto de Jesus, as suas vestes ficaram tão brancas, que de olhar assim, chegava a doer o olho. E então, apareceu o profeta Elias e apareceu Moisés. E eles ficaram ali, conversando com Jesus um tempo. E os discípulos ficaram ali olhando, maravilhados de ver o profeta Elias e de ver Moisés ali conversando com Jesus. E ficaram ali conversando. Pedro ficou muito eufórico, sabe? Não conseguia nem organizar os seus pensamentos quando ele viu aquilo. Nossa, que maravilha poder ver Elias, poder ver Moisés conversando com Jesus. Então Pedro, mais que depressa, falou para Jesus: mestre, olha, quer que eu faça aqui um abrigo, uma cabana, uma casa, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés, para que vocês fiquem aqui? Ele estava muito agitado com tudo isso, não sabia o que fazer. Então, veio uma neblina branca, cobriu todos eles e ouviu uma voz que dizia assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Obedeçam ele. Olha, quem será que falou isso? Era a voz de quem? De Deus. De Deus falando. Então, mas de quem que Deus estava falando? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Será que ele estava falando de Elias? Ou será que ele estava falando de Moisés? Não, Deus estava falando de Jesus, o filho dele, o filho amado dele.
Então Deus estava falando de Jesus. Aquilo foi tão forte, que os profetas caíram com o rosto no chão. E então Elias e Moisés desapareceram na fumaça. E as vestes de Jesus voltaram normal, já não estavam resplandecendo. Jesus chegou para os profetas e falou para eles: não tenham medo, levantem-se. O medo deles passou e eles se levantaram ali do chão e desceram um monte com Jesus. Quer melhor companhia que essa? Desceram um monte em melhor companhia com Jesus. Aqui a gente viu que Eliseu apareceu novamente em um momento muito especial na vida de Jesus. Eliseu apareceu novamente. Que privilégio de Eliseu poder conversar com o Filho de Deus, né? Poder ter esse prazer de falar com ele. Quando Jesus esteve aqui, muitas pessoas estiveram com ele aqui na terra, mas muitas pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus, nem imaginavam que ele era o Filho de Deus. E ele fazia, e Jesus não tinha pecado. Jesus, ele não fingia ser alguém que ele não era. Jesus, ele fazia aquilo que era correto, porque era assim que Deus queria. Agora, e Jesus não usava máscaras. E hoje nós vemos muitas crianças que querem usar máscaras. Mas não é aquela máscara que você coloca assim para brincar, máscara de super-herói, aquelas máscaras de papel. Sabe que máscaras são essas? São aquelas máscaras que nós queremos ser aquilo que nós não somos. Às vezes eu quero parecer mais alto, às vezes eu quero parecer mais magro, cabelo mais comprido, né? Às vezes eu finjo ser aquilo que eu não sou. E nós devemos ser exatamente como Deus nos fez, ficar contentes pelo que nós somos e não colocar máscaras. Isso, ficar contente com aquilo que nós somos, não ficar pedindo: ah, Senhor, eu queria um cabelo mais comprido, ah, Senhor, eu queria aquilo que o meu amigo tem, ah, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais magro. Não, nós devemos sim pedir para Deus sabedoria, nós devemos sim pedir para Deus menos preguiça, para que Deus tire a preguiça. Nós devemos sim pedir para Deus que nos dê coragem para seguir Ele, mas não ficar pedindo coisas para sermos aquilo que nós não somos. Então, vamos sempre lembrar disso nas nossas orações. Vamos pedir para Deus para que Ele nos faça mais corajosos, para que Ele nos tire a preguiça, para que possamos ser mais obedientes e para que possamos ler mais a palavra dEle. E lembrar sempre que Deus está junto com a gente e não ter medo. Porque sabe aquele momento que você precisa aprender uma lição difícil? Tô com uma dificuldade. Peça para Deus, pois Ele está cuidando de você. Quando você quer aprender a andar de bicicleta sem rodinha, peça para Deus. Isso sim, peça para Deus. Peça porque Deus ele está cuidando de você. E não vamos querer ter aquilo que não nos convém. Vamos ter aquilo que Deus quer para nós. Tá bom? Vamos então agora orar e agradecer a Deus pela presença de Jesus em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus pelo que nós somos, e ser gratos pela forma como Deus nos fez, tá bom? Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos deu, pelo que somos. Obrigada, meu Deus, pelo meu rosto, pelo meu sorriso, pelo meu cabelo. Obrigada, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, eu quero coisas que o Senhor não quer para mim. Então, Pai, eu não quero usar máscaras e ser aquilo que eu não sou, aquilo que o Senhor não quer que eu seja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Crianças, não esqueçam do nosso versículo, hein? Lembram? Salmos 46, 10. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Deus é maravilhoso,
pede para que a gente fique bem sossegadinho esperando nele, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo.